galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, voltando aqui na nossa série de vídeos de VIP Tela Cisco SD-WAN. Hoje nós vamos criar aqui uma Localized Policy. Qual que é a diferença entre a Localized Policy e a Centralized Policy? A Centralized, como eu já criei aqui no vídeo, eu criei uma bem simples, algumas bem simples aqui. Serve mais para você fazer política de roteamento, qual site vai se comunicar com qual site, topologia, qual que é a topologia, se vai ser hub spoke, se vai ser full mesh, qual spoke vai falar com qual spoke. Você pode configurar usar AR também, inclusive a gente fez alguns testes de manipulação nos vídeos anteriores. Mas agora a gente vai falar sobre Localized Policy. Para que serve Localized Policy, galera? São políticas criadas locais, ou seja, você vai precisar, por exemplo, você tem um roteador e você quer criar uma configuração específica para esse roteador ou para esse site específico. Você não precisa utilizar a Centralized Policy, você pode criar uma Localized Policy e somente esse site, somente esse router com essa Localized Policy vai colocar essa configuração específica. Ela é muito usada para quando você quer colocar alguma configuração de QoS bem específica, política de roteamento, por exemplo, quando você vai redistribuir um protocolo em um site específico. Se você tem um site que tem o SPF, por exemplo, ou IGRP, e você precisa redistribuir as suas rotas OMP para dentro desse site específico, você vai usar a Localized Policy. Tem algumas features de segurança também que você tem que colocar via Localized Policy, tá? Se você quer que algum site saindo via DIA tenha um proxy habilitado nesse site para que ele consiga fazer a inspeção do tráfego, Localized Policy. Eu vou mostrar aqui para vocês num exemplo bem bacana. O que eu tenho aqui? Eu tenho o router do site 400, ele tem algumas rotas de OMP. Você pode ver aqui, ó, alguns prefixos que eu estou recebendo via OMP. Um desses prefixos é o 10.10.10.0/24, que é a LAN do site 200. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma política localizada dentro do site 400 para que eu consiga fazer a redistribuição dessa rota específica para dentro do SPF que eu vou criar aqui entre o site 400 e o site 300 via esse link aqui, tá, pessoal? Para isso eu criei um roteador aqui bem básico, eu chamo ele de router test aqui, e esse router test ele tem várias rotas aqui que ele está recebendo via o SPF do meu MPLS e do meu ISP aqui. Então você pode ver aqui, tudo que vem da rede 100 vem do ISP, tudo que vem da rede 200 vem do MPLS, só que somente underlay, tá, pessoal? Eu não tenho nada overlay aqui, eu não estou recebendo nada overlay. Você pode ver, eu só tenho os neighbors OSPF do MPLS e do ISP. Beleza, galera? Vamos começar aqui. Então, o primeiro passo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma nova política. Quando eu for adicionar uma nova política aqui, ele vai pedir para eu criar as minhas listas de interesse, tá? Então aí eu posso criar uma SPF list, tem o community que eu posso criar aqui também, data prefixes, community estendida, class map, mirror, policy e prefixos. Então esse daqui é praticamente o que você tem base de básico dentro de um roteador normal. Você pode criar prefix list, pode criar community, a SPF, é a mesma situação e o conceito é o mesmo. Eu vou mostrar para vocês aí mais para frente, tá? Eu já criei aqui, já deixei criado uma prefix list específica para esse site 200 aqui, que é o 10.10.10.10/24, tá? Então eu vou clicar em Next aqui. Aqui ele vai ter a parte de QoS. Lembra que eu falei agora anteriormente que algumas configurações de QoS podem ser colocadas aqui nas políticas localizadas. Nesse caso eu não vou criar nada, porque eu não vou mexer com QoS por enquanto.
Aqui você pode configurar access lists específicas para o site, tá? Se você quer ter se você tem uma access list específica no site e quer migrar para dentro do SD-WAN, você consegue fazer isso também. Não é o caso, eu vou clicar aqui em Next. Aqui você tem a Routing Policy e é aqui que a gente vai começar a nossa brincadeira, tá? Eu vou criar uma nova Routing Policy. Vou colocar aqui LAN Site 200. Vou copiar aqui também. Criar uma sequência aqui. Nessa sequência aqui de roteamento, ela segue aquela mesma função da match e tem uma action que eu tinha explicado anteriormente na Centralized Policy. Então aqui eu vou dar match numa condição de prefixo, dá para você usar um MP tag ou SPF tag, tem várias opções aqui de match, tá galera? Isso aqui é bem interessante. Dá para você selecionar aqui IPv4 ou IPv6 ou both, se você quiser. Então aqui eu vou dar um match numa prefix list, que é a LAN do site 200. E aqui a action, vamos clicar aqui em action, ele vai ter duas actions, você pode rejeitar ou então aceitar, galera. Nesse caso aqui eu só vou aceitar essa LAN do site 200, então vou dar um accept nela. Aqui você pode manipular, por exemplo, se você quiser modificar a métrica, se você quiser modificar o next hop, se você estiver fazendo uma PBR, por exemplo, você pode fazer aqui. Por exemplo, se você quiser forçar que a métrica desse cara seja alterada, você pode colocar aqui que ele vai dar um match também. O metric type, por exemplo, eu posso colocar aqui o SPF aqui que está sendo redistribuído, vai ser um type 2 ou um type 1. Você pode forçar aqui também, tá galera? Por default, quando você for redistribuir o AMP dentro do SPF, ele vai vir como type 2 external, tá? Isso daí é importante para vocês entenderem. Então aqui, beleza, eu vou dar um accept aqui. Dá para você colocar uma tag também de OMP. Dá para você setar várias coisas aqui como action. Dá para você setar um wait, por exemplo, se você quiser manipular o tráfego de BGP. Tem bastante coisa legal aqui. Vou dar um save aqui. Beleza, essa daqui é a minha primeira política aqui local. E aqui tem o default action, que é um reject. Reject, se você for pensar no route map, seria aquele reject que se você não coloca nada, não coloca o permit all lá, ele vai aparecer aqui também da mesma forma, tá? Então eu vou dar um save route policy here, aqui. Beleza. Fechado, vou dar um next aqui. Aqui eu vou colocar um nome. Vou colocar o mesmo nome aqui, tá? LAN 200 para, sei lá, LAN 200 só. Fica um pouco mais fácil de colocar essa policy aqui. Que mais? Beleza, acho que é só isso, pessoal. Vou dar um save aqui. Ele vai criar essa política. Tá criada a política local aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa ir lá no nosso template desse site 400 e a gente vai adicionar esse cara, tá? Primeiro, antes de adicionar dentro do device templates, eu vou vir aqui em feature. Vou criar um novo template para esse CSR 1000V. Deixa eu procurar aqui, beleza, VPN, Cisco VPN. Vai ser aqui um Other Templates. Cadê o Cisco LAN OSPF? Aqui eu vou colocar site 400 LAN 200 como esse cara aqui, para a gente ter uma noção bacana. Router ID eu não vou mexer. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova redistribuição. Então eu vou selecionar o OMP, que é o protocolo que a gente vai fazer a redistribuição, e a route policy que a gente vai utilizar vai ser a LAN
underline 200, se não me engano foi isso que a gente criou. Deixa eu confirmar aqui. Não é o nome da route policy em si, tá? É o nome da localized policy aqui que a gente precisa dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Beleza, ele está acumulando 200 mais a route policy aqui está como lan underline sites 200. Então é lan underline, deixa eu confirmar certinho, site 200, tá? Beleza, vou dar um add aqui, não pode esquecer de dar o add, que senão ele não funciona. Aqui métrica eu não vou mexer. Área, vou colocar aqui como uma área 0 e vou adicionar a interface que esse cara vai se comunicar com o R19, então vai ser a Giga 3. Isso daqui é importante, tá, pessoal? Show IP Interface Brief, pega direitinho o mesmo nome da interface aqui, porque senão pode dar erro. Você coloca aqui a interface. Aqui eu não vou deixar como default o restante e vou dar um add aqui. Beleza, você pode alterar algumas métricas aqui também, mas nesse caso a gente não vai fazer. Site 400 200, vou dar um save aqui. Criei a feature de OSPF para esse site. Vou aqui em device. Vou aqui na minha device policy do site 400. Vou vir aqui, vou dar um edit. Vamos fazer alguns testes aqui, porque possivelmente eu já tinha criado algumas coisas, pode ser que dê algum erro. Aqui na parte de baixo, aqui em Additional Templates, eu preciso colocar qual que é a política que ele vai, a política local que ele vai utilizar, tá? Então vai ser a LAN 200. E aqui dentro da minha VPN 1, eu vou dar um edit aqui. E aqui eu vou adicionar o SPF do site 400 LAN 200, tá? Vou dar um update. Então essa configuração vai fazer um push pro router. O router vai fazer um push para pegar essa configuração agora. Só para vocês terem uma noção aqui, eu já tenho algumas configurações de OSPF prontas para esse cara fechar a adjacência com o do site 400. Aqui eu vou dar um next. Aqui dá para ver a diferença das configurações, mas eu vou dar um configure logo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Vamos ficar de olho aqui para ver como vai ser o andamento dessa instalação dessa política. Ele está checando se a configuração é válida ou não. Às vezes ele acontece alguns erros, galera. Por exemplo, eu estou pegando bastante bug quando você atualiza a versão do vManager. Eu pego bastante bug aqui na parte de instalação de política. Quando você vai instalar novos templates, etc. Eu peguei alguns esses meses aí. Peguei um bug de SNMP, tá bem chato de resolver. Peguei um bug de instalação de quando você vai utilizar o CLI template, também a mesma coisa. Eu tô pegando um bug chato que você não consegue alterar nada nos routers. E tem um outro bug também que, dependendo da versão que você tá no vManager e você faz o upgrade para uma versão muito mais recente, ele começa a colocar alguns comandos como hide. Ele esconde alguns comandos, por exemplo, alguns comandos de community de BGP, ele fica como hide dentro do router e aí você tem alguns problemas, você precisa reinstalar as políticas antes de conseguir mexer, tá? Beleza, pessoal, instalou aqui o meu template, eu reinstalei meu template aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já tenho aqui a adjacência formada com esse cara. Vamos ver se já está certinho. Tem a adjacência formada aqui. Show IP OSPF Neighbor com router de teste. Beleza,
fechamos a adjacência aqui nessa rede 20.20.20.1. E agora eu já estou recebendo a minha rede 10.10.10/24 pelo meu OSPF que eu estou redistribuindo dentro da minha política de localizada, tá, pessoal? Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Vamos ver como é que fica essa configuração via CLI, via CLI. Deixa eu mostrar para vocês. Ele cria, Ele cria uma prefix list aqui, ó, como vocês podem ver. Deixa eu tentar tirar aqui essa parte. Uma prefix list normal de configuração. Que mais? Aqui ele vai criar o route map LAN underline site 200, permite 1, vai dar o match dentro da prefix list, e aqui embaixo ele tem o deny, que é aquele deny implícito que você tem nos route maps, tá? E aqui dentro você tem aqui, ó, dentro do route OSPF VRF1, ele vai mostrar aqui redistribute OMP subnets route map LAN site underline 200, que é o que a gente criou anteriormente, o route map que a gente criou anteriormente. Toda essa configuração pode ser feita via CLI também, tá? Você só precisa transformar o router em modo CLI e fazer a configuração direta no equipamento. Deixa eu fazer um teste de conectividade aqui. Vamos ver como é que tá. Consigo me conectar pelo router de teste, chegando na LAN do site 200, tá, pessoal? O que você pode fazer, galera? O que vocês podem fazer? Vocês podem criar uma política de redistribuição nesse tipo aí. Vocês podem criar configurações de BGP específicas para você. A política de in e política de out de qualquer site você pode fazer com a Localized Policy. Política de QoS, bem importante para cada site pode ter uma configuração específica. Ou, por exemplo, se você tiver um tipo de branch, um tipo específico de branch que tem, sei lá, internet e MPLS, você quer preferir sempre o internet para tráfego de Skype ou, sei lá, para tráfego de Microsoft Teams, você pode fazer isso daí localizado. E você tem várias opções aí na parte de security, como eu já falei anteriormente, tá, pessoal? Valeu, obrigado, pessoal.